Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre a distribuição normal. Bom, a distribuição normal, pessoal, é a mais importante distribuição de probabilidade contínua em todo o domínio da estatística. Mas aí, por que é tão importante assim? Bom, primeiramente, o que tem mais destacado ela é o seguinte, é que ela retrata com boa aproximação as distribuições de frequências de muitos fenômenos naturais e físicos, tais como, então vou dar uns exemplos aí. Normalmente a gente usa a distribuição normal aí, impressão sanguínea, altura, peso, acuidade visual, que é aí a capacidade do olho de distinguir detalhes espaciais, teores de elementos maiores em rochas, a força, o raciocínio espacial, que a gente usa desde a letra S, que é essa na parte de psicologia, quociente intelectual, que também é na parte de psicologia, extroversão, dentre outras aí, utilidades a gente vai ter aí dentro deste quesito de fenômenos. A gente também tem que ela serve para a aproximação da distribuição binomial quando tem um n muito grande. Bom, e o que é a distribuição binomial? A distribuição binomial, ela é a distribuição de probabilidade estatística discreta do número de sucessos de uma determinada sequência de tentativas. Vamos ver um exemplo mais ou menos do que é, só para ficar meio aí por dentro do que seria essa distribuição binomial. Por exemplo, aí, supondo que uma linha de produção são fabricadas lâmpadas incandescentes e elas são embaladas de forma que cada embalagem contenha 10 unidades da lâmpada. Um Greenbelt sabe que a probabilidade de uma lâmpada sair em sua linha de produção com defeito é 5%. Ele deseja calcular a probabilidade de uma embalagem conter 3 unidades de lâmpadas com defeito. Que a gente vai ter para resolver isso uma distribuição aí binomial. Só que o meu n aqui, é igual a 10. Meu n aqui está valendo 10. Aí quando a gente amplia esse tamanho desse n, que é o tanto de unidades, quanto maior ele for, mais próximos os valores vão se dando aí de uma distribuição normal. Representa a distribuição das médias e proporções de grandes amostras, o que tem uma grande relevância aí na implicação da amostragem. Então são esses três. Agora vamos ver, como a distribuição normal foi concebida aí, de onde surgiu as ideias aí. Bom, pessoal, historicamente, ela surge na busca por uma fórmula para modelar os erros de medidas em astrologia. O que acontecia, pessoal? Os físicos ou astrônomos, eles costumavam fazer medidas e eles perceberam que apareciam medidas diferentes em um mesmo fenômeno. E aí a questão era como lidar com essa situação. E aí, em busca de tentar resolver essa pergunta aí, começaram aí a surgir várias etapas, uma metodologia padrão utilizada na estatística aí para conseguir criar um padrão aí para a gente, uma normalização aí dessas diferentes resultados que tem dado. Agora a gente vai ver para que serve a distribuição normal. Intuitivamente, pessoal, a distribuição normal ela modela variáveis aleatórias simétricas que têm uma escala bem definida. A gente vai ver um exemplo aí de uma situação em que a gente vai conseguir modelar ela em uma curva normal. Já vou adiantar para vocês, a curva normal é na forma de um sino, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso com mais detalhes. Aqui nesse exemplo a gente vai ter, observamos o peso em quilo de 150, de 1.500 pessoas adultas selecionadas ao acaso em uma população. Então, se vocês observarem, elas são simétricas aqui, essa distribuição de valores ela é simétrica em torno aí dos 70.
Percebe que há uma certa simetria aqui, ó, nos valores que a gente vai tendo. E aí, como a gente pode ver, a maioria dos valores aí, elas vão se encontrar aqui no intervalo entre mais ou menos 55% e 85%. Então é isso que são valores, é o que a gente consegue observar quando a gente faz essas aproximações aí para uma reta. A gente consegue observar onde estão mais concentrados os valores, a partir de que ponto que ele é simétrico, né? E a gente consegue também observar que tem uma proporção muito baixa aqui nas extremidades. Assim, pessoal, a gente definindo uma variável aleatória x, né, peso em quilos de uma pessoa adulta escolhida ao acaso na população, a gente vai ter uma curva contínua com a distribuição das probabilidades, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, essa curva em vermelha é a curva contínua e essa curva, ela é a curva normal. E agora eu vou fazer umas considerações sobre a distribuição normal, que é dar um panorama geral aí delas. Bom, primeiramente ela tem a forma de um sino, como eu desenhei aqui em vermelho. Ela também vai ser unimodal, possui apenas uma média, uma moda. E ela é simétrica em relação à média x. Então a minha média x era o ponto mais alto aqui desse meu sino aí, dessa minha curva. E também ela tende a zero quando ela se afasta da média. Então, ó, quando ela se afasta na média aqui, ó, aqui no eixo y frontal, meus valores das probabilidades, a gente está vendo que ela vai chegando a zero. Então, ó, a probabilidade aqui, ela tende a zero. E a área sobre essa curva normal é 100%. Então, essa área aqui embaixo dessa curva normal, ela é 100% aí das probabilidades. E por fim, né, os parâmetros da distribuição da normal, eles são a média e o desvio padrão. Em outras aulas, que a gente viu medida de tendência central, lá que tinha a média, explicava como calculava, e depois de dispersão a gente viu o desvio padrão aí, como que é calculado. Coisa importante a se levar em consideração é que diferentes médias e diferentes desvio padrão apresentam curvas normais distintas. E aí nós vamos fazer aí um primeiro exemplo aí bem simplório para a gente fazer algumas análises, né? A imagem está um pouco torta, tá, pessoal? Mas vamos desconsiderar aí as imagens estarem um pouco tortas, tá? Olhando aqui essas imagens, a gente tem uma primeira ideia que é o seguinte. A gente não sabe qual é a média delas, mas a gente pode observar que elas são um pouco distintas. Ó, o espaço daqui até a média é menor do que esse espaço aqui. Então a gente já sabe que as médias aí são distintas. Já o desvio padrão, que vai medir a minha variabilidade dos dados, eu consigo observar pelo próprio desenho do sino. Quanto maior for a variabilidade, mais achatada é a minha curva, que é o que acontece aqui na minha curva laranja. Ela teve maior variabilidade do que a minha curva aí em azul. Aí eu vou colocar aqui o meu comentário, né, escrever ele aqui, caso alguém queira dar um pause para ler com calma aí. E aí, para finalizar a nossa aula, eu vou fazer um exercício de comparação entre três curvas aí. A gente vai comparar em relação às médias aí e a variabilidade. Então, peguei a curva aí A, B e C. Primeiramente aí, ó, se eu comparar a minha curva A e B, eu já vou conseguir observar que as médias são diferentes. Porque ó, a média da A está aqui e a minha média da B está aqui. Então, a minha média da A está aqui e a minha média da B está aqui. Então, a gente já sabe que elas são diferentes. Em contrapartida, elas têm a mesma variabilidade, porque elas são exatamente iguais.
o achatamento delas aí são iguais. Se eu comparar agora, por exemplo, a minha A com a C, se eu já observar aqui, ó, na média, elas possuem a mesma média. Então, a média da A é igual à média da C. Em contrapartida, elas têm variabilidade diferente. Por quê? Elas não são achatadas iguais. Elas são diferentes. E por fim, se eu comparar a minha B com a minha C, a gente vai ver que elas são totalmente distintas, tanto em quesito da média como na variabilidade. Certo, pessoal? Então essa era a ideia aí que eu queria passar para vocês, é uma introdução aí um pouco mais detalhada, contando um pouco da importância aí da curva normal. E é isso, pessoal. Obrigado aí e bons estudos.